para entreter o povo, tal como, ou se for produzido pela Frelimo, não sei. Só espero que o meu amigo Jacob Sebindi não venha reclamar como reclamou pelo projeto de Sustenta, que foi mal implementado, que foi desenhado por ele e a sua equipe, que foi copiado, isso saiu no jornal, mas implementaram mal. Só espero que não venham, ou se calhar o ENDE é algo que alguém fez de defesa de mestrado ou doutoramento e eles foram buscar lá e disseram que temos um instrumento, está aqui, de tal forma que as próprias pessoas que dizem que produziram, ouvi ali o ministro de Planificação e Desenvolvimento, dizia que acolheu tudo que as bancadas apresentaram. Acolher tudo é absurdo. Será que as bancadas estiveram certos naquilo que apresentaram lá, os deputados? Porque ser deputado, representante do povo, não significa que você sabe tudo sobre as matérias. Há alguns deputados que apresentam coisas que, portanto, são coisas desviadas para aquilo que é o assunto concreto que queremos fazer. Então, eu acho que é mais um projeto para entreter o povo moçambicano, uma vez que saímos de convulsões sociopolíticas e econômicas, uma mistura de coisas por causa da má governação. Então, aparece já o atual ciclo governativo a trazer o ENDE 2025, 2044. E aí, o que é que se pretende? São 5 anos de governação, aí praticamente é uma fuga de responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer nesses 5 anos para dizer que não, eu apresentei um projeto a longo prazo, aliás, a médio prazo. Então, é fuga de responsabilidade que, portanto, este governo está a fazer. Não, e não só... Eu tenho dito e digo sempre que enquanto a Frelimo estiver no poder, nunca vai estender a mão para os moçambicanos. Nós estamos a falar de nós que somos de partidos políticos da oposição, nunca vai estender a mão para os moçambicanos na sua totalidade. Acompanhamos no ano passado, né, ou este ano, a distribuição de comida em Manica, em alguns distritos, acho que outro foi Macossa. A população amotinou-se porque estavam a dar só membros da Frelimo. E se desse, qualquer um dava quantidade ínfima. O que vai acontecer mesmo com o Banco de Desenvolvimento? É um banco que os camaradas vão se distribuir dinheiro. E haverá desvio e ninguém vai ser responsabilizado. Esse ENDE é mais um entretenimento do governo da Frelimo, porque não tem agenda. Porque obrigado, Sandil. Só para terminar, Sr. Bembe, se fosse um instrumento, conforme dizia o colega, de âmbito nacional, deveria ter havido a auscultação para haver várias ideias em cada ponto, porque se tu fores a ver, vamos falar, por exemplo, da província de Gaza, vamos falar da Cabo Delgado, o número de população é inflacionado, porque para você elaborar um plano de desenvolvimento nacional, tem que saber quantos habitantes temos aqui e daqui a 1, 2, 3 anos quantos serão, que é para poder contemplar os que também vão nascer. Então, não há isso, portanto, não se reflete isso nesse programa, só é um documento que foi feito, vamos entreter o povo vai nos entender que, mais uma vez, agora vamos desenvolver, mas o povo entende claramente que isto aqui é uma falácia, é mais uma falácia, e não vai... Porque estamos a comprovar na prática, mais uma vez, que mais uma legislatura torna-se não notário para as decisões do governo. Isso porque 3 bancadas questionaram de forma exaustiva este plano, essa estratégia, mas no final de tudo, por consenso, aprovaram. Simplesmente uma bancada é que não submeteu-se a esse papel e estamos a ver que, mais uma vez, teremos 5 anos sem um parlamento que nos defenda, sem um parlamento que garanta aquilo que são os objetivos dos moçambicanos, garanta aquilo que são as aspirações dos moçambicanos. E isso é preocupante. Por quê? Se temos um parlamento que visa sobremaneira representar os interesses do povo e a este momento inicial já comete este tipo de problemas, estamos a dizer que teremos um parlamento totalmente fracassado nos próximos 5 anos. 2. Se fores a notar, Mebele, tudo que está nessa Estratégia Nacional de Desenvolvimento já ouvimos há 10, 20, 30 anos atrás. E também está incorporado na questão de diálogo nacional inclusivo. Nem vou entrar no diálogo nacional inclusivo porque é uma outra plataforma com uma estrutura mais sólida e com uma visão ainda mais bem elaborada do que este plano. Porque, primeiro, vamos olhar para questões técnicas, indicadores.
para esta estratégia nacional? Quais serão os mecanismos de avaliação de resultados? Qual é o mecanismo de expansão, de verificação da efetivação dessa estratégia? Na apresentação breve que eu fiz do documento não vi. Pelo menos a olho nu não está lá. Mas se nós queremos ter um programa, um plano sério, é preciso ter indicadores. É preciso ter metas objetivas ali. Sabemos como vamos medir os resultados. E isso, a este momento, não se pode ver a olho nu. Também é preocupante. Também estava a ouvir que vem ainda esse discurso que já é antigo, que até é chamado de um disco já arriscado, a questão do combate à corrupção. Parece-me a cada regime há uma estratégia de combate à corrupção. Entretanto, parece que aí não vem de que forma será combatida esta corrupção. Exatamente. É por isso que na minha primeira abordagem eu frisava muito que uma estratégia nacional de desenvolvimento que visa mexer em todos os setores do funcionamento do Estado deve ser resultado de um debate público. Por quê? Se tu tens uma pessoa que esteve num governo anterior que demonstrou fraqueza e ineficácia para certas matérias, vai ser o mesmo a gerir este processo e a implementar este programa. Logo, estamos a dar o primeiro passo para o fracasso. É preciso que esse instrumento tenha mecanismos concretos de verificação, de implementação, mas mais do que isso, não pode ser um documento bonito em termos de discurso, mas vazio em termos de componentes de realização. É o que está a acontecer com mais desses planos. Então, tocando já na parte do diálogo nacional, que eu queria trazer para a minha abordagem final, eu penso que este plano, a esta altura, poderia ter sido pausado, poderia ter aguardado a realização do diálogo nacional inclusivo, que toca em várias componentes de funcionamento da administração pública e do Estado, se quisermos assim dizer de forma genérica. E podíamos levar esse instrumento a debate, entre aspas, de forma acompanhada, como boleia. Por quê? Daria esse espaço para que ele fosse avaliado, que ele fosse elaborado, obedecendo a vários problemas que a sociedade enfrenta, e desta forma termos um instrumento que consegue obter-se consenso na sociedade, que consegue ter as pessoas a trabalhar de forma conjunta para poder alcançar esse objetivo. E só para tu veres, no ano em que em Moçambique tivermos um instrumento nacional de desenvolvimento que seja resultado desse diálogo que nós tanto queremos que haja, vamos perceber que o país não vai funcionar com planos quinquenais, mas todo governo que entrar para governar, vai estar ali a fazer a sua governação com base num instrumento que orienta a sua ação. Não vai ser chegar, desenhar um plano. Começar o governo a seguir chegou, desenhou outro plano. O terceiro governo chegou, desenhou um plano. Não. O governo chega, simplesmente vai variar na estratégia. Mas os objetivos do Estado estarão lá. Cada governo terá a sua estratégia, terá as suas táticas de implementação, mas o objetivo do Estado, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, estarão lá. E quando tivermos um parlamento que funcione, à medida que os governos vão fazendo essa rotatividade, vai questionar, vai fiscalizar e vai buscar compreender por que está a contornar o plano que o Estado desenhou como sendo prioritário para implementar um outro programa que não é do conhecimento do povo, que não é do conhecimento das instituições que visam fiscalizar as ações. É por isso que é importante um instrumento dessa natureza, mais uma vez vou repetir, não pode ser elaborado em gabinetes, em conversa de amigos, muito menos em momentos recreativos de governantes. Tem que ser um instrumento sério que espelha a realidade do país, que não maqueia as estatísticas, mas que coloca a realidade ali, de modo a garantirmos que a gente faça um plano realístico, com bases de verificação objetivas, específicas para tal. Temos mais um governo medíocre que não sabe o que é desenvolvimento. Há 50 anos que a Frelimo está no poder e elenca algumas coisas. Vou dar exemplo da cidade da Matola, minha cidade que eu gosto muito. Temos lá estradas que foram construídas pela anterior edil, que já estão esburacadas. Então, é desenvolvimento, vai dizer que criou desenvolvimento, mas o que eu vejo que existe lá são bombas, supermercados que os camaradas criaram em toda a Matola. Então, falando concretamente deste governo, eu penso que é um plano com um propósito. A Frelimo sempre faz algo com um propósito. Primeiro, entreter o povo. Segundo, havemos de ter leis específicas que vão legitimar saque de fundos. Eles querem tirar de como o sustenta, por exemplo. Houve muito dinheiro que foi tirado e nós temos, portanto,
o tal dito fundo soberano, que vai ser 40%, 60% como estamos na fase embrionária para desenvolvimento, por aí em diante. Então, estão a correr atrás daquele dinheiro dos 100 carregamentos que já foram efetivados, para poderem dizer que estamos a aplicar nisto, mas aquilo. Não é um plano para o desenvolvimento real que vai se refletir no cidadão. Só vão ser coisas paliativas, e vão fazendo uma coisinha ali, uma estrada ali, e vão dizer que nós estamos a fazer a nossa parte. Agora, esse plano de desenvolvimento até 2044, há uma coisa que eu não vejo refletido ali. Eu gostaria imenso que estivesse lá a liquidação da dívida. Eu não gosto de ouvir que o meu país está a dever, sem necessidade, e nós não estamos a ver o que é que nós estamos a dever. Então, se houvesse um plano para a liquidação da dívida externa e interna, seria de bom tom, e nós íamos agradecer, nos tirar dessas dívidas. Nós estamos a dever muitos milhões à China, e assim como tantos outros países. Também lamento pelos irmãos que aprovaram, portanto, esse As bancadas instrumento. parlamentares. E respeito muito o meu amigo Edson Judith Nhangumele, que é alguém que tem conhecimento, pelo menos comprovo que é alguém que convivi muito com ele. E o outro também, o ministro de Planificação e Desenvolvimento. Então, não só tem várias figuras que têm conhecimento e que poderiam contribuir bastante. Lamento porque provavelmente não estiveram naquilo, só aprovaram e eles venderam aquilo que são as suas consciências em troca de benesses e mordomias na Assembleia da República. E eu acho que eles têm poder suficiente, atendendo em conta que o Daniel Chapo foi, portanto, proclamado pelo Conselho Constitucional como vencedor. Eles, como membros sendo do Partido Frelimo, podem dizer a ele: dessa vez nos deixa trabalhar, vamos discutir as coisas taco a taco como elas são. Agora, se continuar como o regime de Filipe Nunes, que o deputado não tinha como nem respirar se o chefe não autorizar, então eu acho que era melhor demitirem-se daí e sair, porque muita gente que está ali, que tem conhecimento, que estudou. Eu sei quais são os seus empregos, bons empregos na praça pública, e muita gente conhece os seus empregos, e alguns já têm empresas. Era melhor gerir as suas empresas e deixar de estar ali a ser feito de um, digamos, passo a expressão, de um lambibota por causa de barriga, quando você já tem o que pode comer e viver até a sua morte e deixar também para os seus filhos. Então, esse instrumento, irmão, que o povo fica atento, todos nós vamos ficar atentos, não é um instrumento para o bem do povo moçambicano, é um instrumento para o bem dos camaradas, tal como dissemos quando sustenta, que sustenta o bolso dos camaradas. É mais um projeto para sustentar os bolsos dos camaradas. Sandino Januário tocou no nome do Edson Nhangumele, e ele, na declaração de voto, depois da aprovação desse instrumento, Sim. ele diz que o meu instrumento responde indubitavelmente às necessidades do povo moçambicano e garante que todos tenham oportunidades iguais de progresso. Qual é a análise que faz deste discurso, já que mostra-se muito cético em relação a este instrumento? Bem, eu acho que é um discurso que não é real. Ele tinha que dizer aquilo porque o regime quer ouvir aquilo. Se dissesse algo contrário, ia ter, portanto, represálias. E vamos olhar para o Edson Nhangumele, está a fazer o segundo mandato. Terminado o segundo mandato, vai fixar a sua reforma. E é uma pessoa que nunca se meteu em barulhos. Mesmo quando era secretário provincial da OJM, nunca se metia em barulhos, taco a taco com os camaradas. É uma pessoa com respeito e ele sabe, é consciente de que o que querem aqui os camaradas é fingir demência, fingir não ter conhecimento e aceitar o apito. Basta apitar, você chuta a bola para fora do campo e age assim mesmo. Não poderia agir diferente, porque nós estamos num regime em que controla cada deputado. E imagina lá só, se um dia aparecer um deputado da Frelimo a contrariar a bancada da Frelimo,
ou vamos ficar algum tempo, depois vamos ouvir que morreu, estava doente, ou vamos ouvir que foi baleado, porque são questões passionais aqui que fizeram com o Francisco de 20 dias. Eles não abrem espaço para críticas. Nós tivemos uma Frelimo que havia crítica e autocrítica. Aquilo morreu com o presidente Guebuza. O presidente Guebuza foi o último. Quando entrou o presidente Nussi, instaurou-se a ditadura real. Estamos a ver também o presidente Chapo a agir no mesmo diapasão, porque não só haver algo diferente. E não há algum deputado aqui independente. Obrigado, na bancada do Estamos a voltar.